Olá! A isenção do imposto de renda sobre prêmios recebidos por atletas, já aprovada na Câmara, é o tema desta edição do Palavra Aberta. A isenção vale para prêmios pagos pelo Comitê Olímpico do Brasil e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e vai beneficiar os atletas de alto rendimento. Para esclarecer esses critérios, fontes de financiamento, de eventuais perdas de arrecadação, mecanismos de controle e também saber como a regra vai funcionar na prática, vamos conversar com o relator do projeto de lei que prevê a isenção do tributo sobre as medalhas olímpicas. Nosso convidado é o deputado Eunício Oliveira, do MDB do Ceará. Muito bem-vindo, deputado. Muito obrigada por atender o nosso convite. Olha, Regina, eu que agradeço por estar aqui nesse momento, mostrando para a sociedade brasileira e para os atletas do Brasil o quanto é importante a aprovação, o quanto foi importante a aprovação desse projeto. Nós tínhamos aqui 14 projetos tramitando na Câmara dos Deputados. Eu, ao receber a missão do presidente da Casa de ser o relator dessa importante matéria, eu anexei ao meu projeto de relatoria todos os demais projetos nesse substitutivo. E aprovamos uma coisa extremamente importante, que vai levar, entendo eu, que levar o atleta, inclusive, para o pódio. Porque é um incentivo. O atleta hoje, ele paga, não estou falando de jogador de futebol, nós estamos falando aqui de... Atleta olímpico, né? De olímpicos e paralímpicos, ou seja, os que estão abaixo dessas duas federações. Então, não tem nada a ver com a CBF, né, com os atletas de futebol que ganham fortunas. Nós estamos falando de jovens, de pessoas com algum tipo de deficiência, que lutam para chegar ao pódio, e quando chegava ao pódio, muitas vezes o sonho de comprar uma casa própria para a mãe, ele chegava ao pódio e o imposto de renda tomava 27,5% do seu prêmio. Por exemplo, um jovem que ganhasse um prêmio de 100 mil reais, ele ia deixar 27,5% para o governo. Coisa assim inexplicável, inadmissível, porque esses jovens, essas pessoas que estão nessa luta, buscam, além do prestígio, buscam também do sucesso, buscam resultado financeiro, como eu disse, muitas vezes até para comprar uma casa para a mãe que não tem onde morar, e é o incentivo que nós estamos dando. Muitos deles têm até incentivos, que é o governo, e patrocínio, eles vivem disso, não tem muita condição financeira, então ainda ter que repassar esse valor, é uma dificuldade. Pois é, uma contradição. Muitas vezes o governo patrocina essas Olimpíadas, mas no final toma o resultado daqueles que lutaram, que suaram, que se dedicaram, que largaram a vida comum, voltada apenas para essa questão de ser um campeão. E quando ele consegue ser um campeão, o governo vai lá e tomava seus recursos de volta. Agora, grande parte do seu prêmio de volta. Esse valor representa quantos porcentos em termos de renúncia fiscal? Olha, Regina, eu vou dizer uma coisa aqui que pode desagradar muitas pessoas. Eu vejo aí essas bets que deviam ser extremamente, essas sim, deviam ser extremamente penalizadas, porque ela, ao invés de incentivar jovens, pessoas, ela tira os recursos das pessoas nessa questão que, do meu ponto de vista, é o jogo do bicho legalizado ou os cassinos legalizados. E vem aqui um lobby, briga aqui no Congresso Nacional para pagar desse tantinho de imposto. E aí os atletas paralímpicos, que fazem uma luta ferrenha, abrem mão da sua própria vida para se dedicar ao esporte que ele pratica, para chegar até o pódio, e quando ele chega ao pódio, ao invés dele ser premiado, o governo vai lá e toma 27,5%. O governo não tem nada de perda, nada, é insignificante, eu olhei o orçamento, eu já fui relator de orçamento, eu já fui presidente do Congresso, das duas casas, eu conheço um pouco como funciona isso.
Então o governo não terá prejuízo de nada. Pelo contrário, eu acho que cada prêmio que uma federação dessa dá para uma pessoa que tem deficiência e que chega ao pódio, o governo devia dar, era dobrar esse prêmio, o governo incentivando para que outros garotos, outras garotas pudessem entrar para esse esporte, entrar para um tipo de disputa saudável, que é a disputa esportiva, para chegar a esse prêmio. Sim, então, eu sou favorável que a gente aqui, se tiver que tirar taxar alguma desses fintechs, desses bets, dessas coisas horrorosas que nós estamos, que o Congresso aprovou, na minha concepção são coisas horrorosas, a gente devia taxar. Agora, taxar atletas olímpicos e paralímpicos era uma perversidade. Deputado, o senhor lembrou que foram 14 projetos, né, que foram reunidos no seu substitutivo. O senhor apresentou alguma outra sugestão? Qual foi o seu texto? Olha, nós ao fazermos, nós queríamos o que é que nós queríamos? O resultado final. Para não ter debate na Câmara, para não ter determinado tipo de vaidade, o que é que nós fizemos? Incorporamos todos os projetos, independente de qual partido tivesse apresentado, de qual parlamentar fosse filiado a qualquer partido, nós incorporamos todos os projetos. Né? Acho que esse foi o melhor momento, foi de poder incorporar todos os demais projetos, e nós aprovamos aqui na Câmara por unanimidade, uma velocidade muito grande, e já falei com o presidente Davi, né, que me sucedeu lá no Senado como presidente da Casa, para que ele pautasse o mais rapidamente possível. Ele se comprometeu que vai fazer isso, porque a matéria é uma matéria extremamente importante para os atletas brasileiros. Com certeza. Agora, deputado, essa proposta já tinha vindo por medida provisória, né? E ela caducou, né? Não foi aprovada no período. O que houve? Porque agora teve unanimidade na aprovação? Eu acho que faltou vontade de aprovar a medida provisória por parte de quem encaminhou para o Congresso Nacional, por parte do governo. Porque se o governo quisesse, ele teria aprovado essa matéria. Mas aí aparecem aqueles que dizem, vai tirar um pouco da arrecadação, vai fazer isso, vai fazer aquilo, sem absolutamente nenhum tipo de informação, sem nenhuma uma questão técnica que justificasse isso. E medida provisória, quando o governo quer aprovar aqui na Casa, eu já estou aqui há bastante tempo, é muito difícil uma medida provisória não ser aprovada nessa Casa, é muito difícil a medida provisória caducar. Se ela caducou, teve a intenção de quem encaminhou ela para a Casa de não aprová-la, até porque talvez partidos de oposição ou deputados que não concordam com determinadas posições do governo, do próprio governo, e aqui está falando alguém que é da base do governo, talvez por vaidade não botaram esse projeto para aprovação, para o trâmite da Casa. O presidente Hugo teve a felicidade de colocar essa matéria em pauta e me deu a deferência de fazer a relatoria, o substitutivo dessa matéria que reputo extremamente importante, porque, repito, levar esses jovens para o esporte, levar essa luta de um jovem para que ele chegue ao pódio é algo que, sinceramente, faz parte do mandato daqueles que acham e têm certeza que o mandato popular é para fazer o bem, é para representar bem a população brasileira. Deputado Eunício, muito obrigada por sua atenção e explicar aqui para a gente esse projeto que vai beneficiar tanto os atletas olímpicos brasileiros. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Eu conversei sobre a isenção de imposto de renda para prêmios de atletas em modalidades olímpicas e paralímpicas. Foi com o relator do projeto aprovado na Câmara, deputado Eunício Oliveira, do MDB do Ceará. Você pode rever esta entrevista na página da Câmara no YouTube, câmara.leg.br/YouTube. Eu sou Regina Assunção. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.